Não é novidade para ninguém que um dos grandes destaques dessa temporada 2024 no Flamengo é o lateral direito Wesley. Ele que teve em baixa no primeiro semestre, depois assumiu a titularidade quando o Varela foi para a Copa América, já jogou bem ali naquele período com o Tite. Depois, quando o Felipe Luiz assume o comando do time, ele sobe ainda mais o seu nível e hoje está jogando muita bola. E aí, é claro que a gente já vem falando há um tempo sobre essa possibilidade do Flamengo vendê-lo já nessa janela de fim de ano, de virada do ano aqui no Brasil, na América do Sul, nessa janela de verão para a gente, janela de inverno da Europa. Não é a janela mais quente da Europa, onde eles gastam mais dinheiro, mas existe sim essa possibilidade do Flamengo já vender o Wesley nessa janela agora. E aí, um dos nomes mais falados nas redes sociais, nos programas de televisão, um dos nomes mais ventilados por aí, é o do lateral direito uruguaio Gaston Martirena, do Racing. Acabou de ser campeão da Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Fez um dos gols, inclusive, naquele jogo. O primeiro gol que abriu o placar, um gol de sorte, mas balançou o barbante. A bola foi parar dentro do gol e ele levantou a taça e se destacou. Jogou muito bem. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês uma análise desse jogador. Será que ele consegue substituir o Wesley à altura? Consegue reproduzir um pouquinho do que o Wesley faz? E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, quero fazer aquele pedido importante, como sempre, do like. Deixa o like no vídeo e também peço para que você se inscreva no canal. A inscrição é muito importante. A gente está aí batendo 20 mil, estamos perto de bater os 20 mil inscritos. Vocês sabiam que cerca de 45% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Pois é. Então, se inscreva para você ajudar o canal a crescer. Beleza? Também convido você a virar membro do canal falando de tática. Os membros do canal têm direito a um grupo de WhatsApp comigo, com todos os membros, onde a gente bate papo lá sobre o Flamengo, sobre tática, sobre futebol, sobre tudo. É muito legal, o debate é muito legal. Alguns vídeos aqui do canal saem com antecedência para os membros e para aqueles que aderirem a partir da categoria Gabigol, eu também ofereço uma transmissão tática no canal de WhatsApp. Eu mando áudios. Durante as partidas do Flamengo, você vai assistir os jogos do Flamengo, ouvindo os meus comentários táticos, e eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui em Seja Membro e venha fazer parte da nossa comunidade de membros aqui do canal Falando de Tática. Pessoal, é o seguinte, como é que vai ser o conteúdo de hoje? Vou começar com os vídeos, vou começar mostrando os indicadores de desempenho do Martirena que mais me chamaram a atenção, e depois vou trazer aqui uns dados de comparação do Martirena com o Wesley, que são bem interessantes, tá? Fiquem até o final do vídeo, vocês vão gostar dessas estatísticas comparando o Martirena com o Wesley. Vamos começar então pelos vídeos. Iniciando pela parte defensiva, e algo que me chamou muita atenção no futebol do Martirena é a capacidade de interceptar. Ele tem uma leitura muito antecipada do que vai fazer o adversário. Ele entende muito rápido qual é a intenção desse adversário. Então, ele consegue um número bem interessante de interceptações, porque ele consegue ler bem, ler rápido, e aí ele é veloz também, se desloca rápido, bota o pé. E ele é um cara que consegue bastante interceptações, aqui ele já vai achar também o passe na profundidade para o companheiro. Olha ele aqui de novo, ó, fazendo uma interceptação, com muita capacidade de se adiantar, de ler, é veloz, como eu já falei, aqui ele até divide uma bola, e a bola vai ficar para o companheiro dele. Então ele consegue antecipar, tanto em zonas mais adiantadas, como a gente já viu, como também em zonas mais recuadas. Nesse lance que a gente vai ver agora, contra o Corinthians, na semifinal da Copa Sul-Americana, ele salvou uma situação que era eminente gol aqui. Ele já leu rápido que essa bola ia ficar para o Garro, então ele entendeu que ele já precisava andar para trás, ele já mudou o perfilamento corporal, já mudou ali, já virou a chavinha dele e já vai defender aqui um possível passe, ele acaba esticando a perna, essa bola ia chegar para o Yuri Alberto aqui de frente para o gol, então ele foi muito importante fazendo essa interceptação. Outra situação que me chamou a atenção é que ele é bom em defender o cruzamento do lado oposto, ele consegue ir bem nesse tipo de duelo, que é o calcanhar de Aquiles de 9 entre 10 defensores, especialmente laterais, do mundo, não é só do Brasil, não. Então o Martirena nem é tão alto assim, mas ele tem uma boa leitura, vou mostrar isso para vocês aqui no detalhe, e ele consegue defender esse cruzamento do lado oposto. Esse primeiro lance aqui, ele só atrapalha o adversário, o que já é o bastante. Então olha só, ele vai subir junto aqui com o seu adversário, vai conseguir pelo menos atrapalhá-lo, e isso já basta para o adversário não vencer esse duelo. Aqui me chamou a atenção nesse lance aqui, a capacidade que ele tem de dividir referências. Isso é muito importante para um lateral, para um defensor, de conseguir controlar o que está acontecendo, onde está a bola e também controlar o posicionamento desse opositor mais próximo. Aqui a gente está vendo ali em destaque, ali em preto, né, o círculozinho em preto ali
mostrando o Martirena, eu estou mostrando também para vocês, destacando como é que ele está olhando para onde está a bola. E aí, logo na sequência, ele vai olhar para o opositor. Isso é muito importante. Olha para onde está a bola, olha para o opositor, entende o posicionamento desse adversário mais próximo, e aí, quando esse cruzamento é feito, ele está controlando bem aqui a situação e consegue vencer o duelo. Esse é um indicador de desempenho muito importante para o lateral, e o Martirena apresenta essa capacidade de vencer os duelos aéreos, especialmente cruzamento do lado oposto, em muito bom nível. Ele também é um lateral que consegue gerir muito bem desvantagens. Aqui ele está numa situação de 1 contra 2, o passe entra aqui e ele consegue administrar muito bem essa situação. O Matheus Pereira faz o passe, ele consegue afastar, mesmo tendo que cuidar de 2 adversários ao mesmo tempo. Aqui uma situação que ele, mais uma vez, vai ler rápido a intenção do adversário. O Matheus Pereira perfilou o corpo para fazer um lançamento nas costas dele. Ele já está também perfilando o seu corpo para poder defender essa profundidade. Vai correr para trás, vai girar rápido no próprio eixo e vai conseguir subir para cabecear e direcionar também aqui essa rebatida para o próprio companheiro. Agora, ações com bola. O Martirena atacando. E ele chama a atenção pela qualidade no passe. Ele é muito bom passador. Olha essa diagonal longa aqui. Que bonita que ele vai fazer. Muita precisão. Uma bola rasante, bem tensa e que chega muito precisa aqui para o companheiro, que vai fazer uma finalização aqui para fora. Ele é muito bom nessas diagonais longas. É algo, por exemplo, que o Wesley já não apresenta, né? O Wesley já não tem muita facilidade para fazer esse tipo de jogada. Aqui ele tentando um gol do meio do campo. Quase conseguiu. Viu que o goleiro estava adiantado, mas aí errou um pouquinho na mira, né? Aqui uma bola bem longa que vai vir para ele, e ele está pressionado pelo adversário e acha um passe de primeira aqui. O passe não ficou nem tão preciso, mas o que me chamou a atenção nessa jogada é a confiança que ele tem na própria capacidade de achar um passe tão difícil como esse. Então ele tenta aqui achar um passe na profundidade, a bola fica um pouco dividida, mas eu quis mostrar esse lance porque realmente me chamou a atenção quanto que ele tem confiança nele mesmo para fazer esse tipo de jogada, tá? Aqui ele vai ficar num contra um, ele tem um bom contra um ofensivo, tem um bom drible, então vai pedalar aqui, vai ameaçar que vai levar essa bola para o fundo, vai fazer aqui um gingado bonito e vai fazer um cruzamento de pé esquerdo para o companheiro. Então isso também me chamou a atenção porque ele tem uma boa ambidestria, usa bem o pé não dominante. Aqui uma situação também que ele bate um lateral, o companheiro devolve a bola para ele e tem muita gente do Cruzeiro aqui pressionando. E aí o que ele faz? Joga essa bola lá para o outro lado de primeiro, ó. Achei bastante interessante essa ação aqui. Então ele é um cara que tem muito boa visão de jogo e também tem técnica para fazer esse tipo de passe aqui. Seja um passe mais elevado, um passe mais rasante, usa o pé esquerdo também, é um jogador bastante técnico. Vamos seguir vendo mais alguns lances. Aqui um cruzamento que ele faz muito bom, forte e preciso ao mesmo tempo, lá no segundo pau, uma assistência bem bonita aqui. E agora a gente vai ver um lance em que ele vai conduzir com muita coragem. Ele é um jogador, como eu já falei, entende muito bem os espaços, lida muito bem com esses espaços, seja para achar passes ou então para ele mesmo conduzir. Então ele vai entender aqui que há um espaço se oferecendo e vai conduzir com bastante coragem e vai achar até um drible aqui, ó. Ele é um bom driblador, tá? Ele tem um bom drible. Aqui ele fazendo uma ultrapassagem por dentro, é um lance que o Wesley faz muito, ele pode conseguir tentar reproduzir um pouquinho do que o Wesley faz nisso aqui, não com a mesma frequência, não com a mesma força, ele não vai ter o mesmo pulmão do Wesley, essa mesma capacidade que o Wesley tem de ir e voltar tanto assim, e aí também fica complicado, acho que para qualquer lateral do mundo hoje em dia, fazer o que o Wesley faz em termos de ultrapassagem, de força ofensiva, e ao mesmo tempo voltar defensivamente também, estar presente na linha ali, junto com os zagueiros, mas o Martirena apresenta também essa capacidade. Esse cruzamento que ele vai dar ficou um pouquinho curto, né? Mas, enfim, interessante ver que ele também consegue ultrapassar por dentro. Importante o lateral ultrapassar por fora e por dentro. Olha aqui esse lance que interessante. Vai ficar parado, vai balançar o corpo, vai deixar o adversário aqui em dúvida. Jogo contra o Corinthians, vai levar essa bola para o fundo, ó. Usou o pé esquerdo, inclusive, para levar a bola para o fundo. Vocês viram que interessante? E vai fazer um cruzamento bem forte aqui. O Hugo vai conseguir espalmar essa bola para fora. E aqui o golaço que ele faz contra o Corinthians, que mostra quão qualificado esse cara é. Vamos agora para as estatísticas que eu prometi, comparar um pouquinho do Martirena com o Wesley em termos de dados, para a gente tentar entender se ele consegue reproduzir mais ou menos o que o Wesley faz em campo a partir da leitura dos dados. O Gastón Martirena, o uruguaio, tem 24 anos, o Wesley tem 21. Então o Wesley até tem um valor de mercado maior do que o do Martirena, até por conta da idade também. O Martirena é 4 centímetros mais alto, e aí o SofaScore coloca o valor de mercado do Martirena com 2,8 milhões de euros, o Transfermarkt bota 3 milhões de euros, e o Wesley mais que o dobro. Mas a gente sabe que na prática as coisas são um pouquinho diferentes. O Flamengo tem a ideia de vender o Wesley por pelo menos 25 milhões de euros. E aí, no caso do Martirena, além dele ser 3 anos mais velho, o clube em que ele está inserido também faz muita diferença.
Então, o Racing é um clube que vai vender muito mais barato o seu atleta porque precisa muito mais do dinheiro, porque sabe que se pedir um valor muito alto, o clube comprador não vai nem querer ouvir. Quando esses clubes compradores chegam no Flamengo, sabem que uma negociação com o Flamengo é um pouco mais dura. O Flamengo tem mais capacidade de negociar, tem mais caixa, tem mais força no mercado. O Racing nem tanto. E isso faz toda a diferença. Eu imagino aqui que o Mascherano sairia do Racing por uns 8 a 10 milhões de euros, tá? No máximo isso, no máximo. Estou mostrando agora para vocês o mapa de calor dos dois jogadores, o mapa dos dois com bastante ações ali já dentro da área, bem próximo da linha de fundo do adversário. Então o Mascherano vai entregar esse jogo de profundidade, de ultrapassagem, talvez, como eu já falei, não no mesmo nível, com a mesma frequência que o Wesley, mas vai entregar sim. Agora, alguns dados interessantes. O Mascherano teve 4 assistências nessa temporada, e aqui são dados somente do Campeonato Argentino, e do Wesley somente dados do Campeonato Brasileiro. Não envolve outras competições aqui, porque o SofaScore acaba entregando os dados somente de competições específicas e não no geral. Então, o Mascherano deu 4 assistências e o Wesley 2. A média por jogo é maior, o número de grandes chances criadas chama muita atenção. O Mascherano criando 11 chances e o Wesley só 2. O Mascherano faz 3 vezes mais bolas longas do que o Wesley por jogo e acerta um pouquinho menos, mas é normal, quando você faz mais, você errar um pouquinho mais também. Nos cruzamentos, ele cruza mais e um pouquinho melhor. Agora, quando a gente vai olhar para os números defensivos, está difícil de brigar com o Wesley, né, gente? Eu sempre disse que o Wesley era um lateral que defendia bem. Eu sempre apanhei muito aqui nos comentários dos meus vídeos aqui no YouTube, no Twitter também, a galera me batia muito. E hoje está ficando muito claro que disputar números defensivos com o Wesley é complicado. Então, o Mascherano é um cara que até defende bem, a gente viu aqui nos vídeos algumas ações bem interessantes, mas mesmo assim, o Wesley um pouquinho na frente em interceptações, bem na frente em desarmes, 2.4 contra 1.6, sofre menos dribles, o número de cortes é mais ou menos iguais, e o Mascherano só consegue vencer nas finalizações bloqueadas, 0.4 contra 0.2. Nos dribles certos, eles estão rigorosamente iguais, e o Mascherano sendo um pouquinho mais efetivo. Duelos ganhos pelo chão também é quase impossível disputar essa estatística com o Wesley. Então o Wesley duelando mais e vencendo mais proporcionalmente também, tendo mais êxito nesses duelos pelo chão. Nos duelos aéreos, o Wesley melhor do que o Mascherano. O Wesley também é muito forte nesses duelos aéreos, mas o Mascherano não ficando tão atrás assim. O Mascherano é um cara que perde mais a posse de bola do que o Wesley consegue cuidar da bola melhor do que o Mascherano, e aí entra um fator do Mascherano ser um cara que tenta mais passe, arrisca um pouco mais passe, e aí acaba perdendo um pouquinho mais a posse de bola. O Mascherano é menos faltoso, mas também apanha menos. É possível trazer um jogador que vai reproduzir 100% as ações do Wesley, que vai ser quase igual ao Wesley? É impossível. Jogadores de futebol nunca são iguais. Sempre vai haver algumas diferenças. O Mascherano é um atleta que tem mais passe, tem até mais drible, tem mais recurso técnico, mas não tem a mesma força para atacar e defender. Também, como vocês viram aí nas estatísticas, não consegue defender tão bem contra o Wesley, mas defende bem também. Então, para mim, é uma boa opção. Tem que entender quanto que o Racing pediria para esse cara. Quando se trata de atletas aqui da América do Sul, o Flamengo tem sempre como seduzir esses caras oferecendo um salário legal. O salário desses caras aqui da América do Sul é muito abaixo do que o Flamengo costuma oferecer para os seus atletas. Então o Flamengo pode tentar dobrar o salário desse cara, triplicar o salário desse cara, e aí isso vai seduzir, obviamente, o jogador e seu staff. Eles podem tentar convencer o Racing a arrumar um valorzinho aí que seja um pouquinho melhor. Então, é óbvio que eu estou falando aqui da possibilidade do Wesley sair. Se o Wesley ficar, aí não tem por que trazer Mascherano. O Wesley vai ser o titular, está voando, está entregando futebol de alto nível. O que é que vocês acharam do Mascherano? Vocês já conheciam esse atleta? Também tragam sugestões de outros nomes para poder trazer vídeos aqui para possíveis reposições do Wesley, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vira membro do canal Falando de Tática. Não se esquece de deixar o like e se inscrever também aqui no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo e eu fui!